A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Quero neste exato momento agradecer a Deus por esta oportunidade. A cada pessoa que me vê e me ouve através deste canal no YouTube. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Querido, nesse momento nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nos diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Glória a Deus. Você que está na tua casa, no sítio, na chácara, na fazenda, onde quer que você esteja nesse mundo afora, né? Quero trazer algo de Deus para o teu coração. Certamente o Senhor Deus, Ele continua falando ao coração do homem. Essa é uma realidade. Analisando aqui na Bíblia Sagrada, o apóstolo João se expressa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fico analisando, senhoras e senhores, o amor de Deus, este amor ágape, amor divino, esse amor grandioso, esse amor que Ele derramou em nossos corações através de Cristo Jesus. O amor de Deus é algo extraordinário, apoteótico, podemos dizer assim. Eu vejo a magnitude, a magnificência, a magnificância do amor de Deus. Nada se compara com o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, insubstituível, inigualável. O amor de Deus é apoteótico. Louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, eu fico observando que, de certa forma, nada expressa o amor de Deus. Ser humano, nós seres humanos, não temos a capacidade de expressar o amor de Deus. Dicionário algum tem capacidade para expressar a grandiosidade deste amor indelével, inefável, que é o amor de Deus, muito incomparável. Eu fico observando, o homem pode ser graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, pode ser o que for. O homem pode ter a sua formação, né, nas grandes universidades do mundo. Todavia, não há como expressar o amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa extraordinária. Eu fico assim observando. E o apóstolo João, ele diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira. Meu Deus do céu. Nem mesmo o apóstolo João tinha capacidade para expressar o amor de Deus, porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É como se ele não tivesse palavras para expressar a grandiosidade, da magnitude, da amplitude do amor desse Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel. Essa é uma realidade. Ah, meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é uma coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Jesus. Eu fico vendo aqui nas Escrituras que se o apóstolo João ele tivesse ficado somente nessa parte, que Deus amou o mundo de tal maneira, se ele tivesse ficado só nessa parte aqui, eu fico observando. Era como se Deus tivesse amado o mundo somente de palavras.
Se João tivesse ficado só nessa parte aqui deste versículo, mas algo me chama a atenção, é que o apóstolo João ele não ficou só nessa parte, porque é como se Deus tivesse amado o mundo somente de palavras, mas não. Deus não nos amou somente de palavras, mas Deus teve atitude. Deus, ele agiu. Deus é tremendo, irmão. Ele teve atitude. De que forma? Ele enviou o seu filho, ele entregou o seu filho Jesus, o seu unigênito. Ele entregou Jesus para vir a este mundo, para morrer por nós na cruz do Calvário, no Monte Gólgota. Aleluia, glória a Deus. Meu amigo, minha amiga, lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, olha o que é que o apóstolo Paulo diz, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo qual ele enviou seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo, seu filho amado. Glória! Jesus veio a esse mundo morrer por nós. Então Deus não nos amou somente de palavras. Amar alguém de palavras, somente de palavras, é muito simples. Mas Ele nos amou, não somente de palavras, mas de atitude. Ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus Cristo. Escute-me, por favor. Nós devemos amar a Deus. Nós devemos amar a Deus, assim como Deus nos amou. Assim como Deus nos amou, não somente de palavras, mas Ele provou este amor, enviando Jesus. Nós devemos amar a Deus, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos amar não somente de palavras, mas também de atitude. De que forma? Entregando a nossa vida para Deus. Entregando a nossa vida para Deus. Aí sim, verdadeiramente nós podemos dizer que amamos a Deus, não somente de palavras, mas de atitude, quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Fico observando o mundo, senhoras e senhores. Às vezes muitas pessoas dizem, eu tenho Deus, Deus está comigo, né? Às vezes muitas pessoas se expressam assim, dizendo, eu amo Deus. Mas eu fico observando, eu fico analisando, eu percebo que o mundo ama a Deus, digamos assim, de palavras, né? Porque, na verdade, quando amamos a Deus verdadeiramente, escute, quando amamos a Deus verdadeiramente, existe mudança de vida. A gente muda completamente, interiormente e exteriormente. Há uma mudança extraordinária. Quando a gente ama Deus verdadeiramente, não somente de palavras, mas quando amamos a Deus verdadeiramente, nós entregamos a nossa vida para Ele. É o que a Bíblia diz. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando a gente entrega a vida para Deus, Ele muda a nossa vida. Nós temos uma vida transformada, liberta pelo poder da palavra de Deus. É preciso ter um encontro com Deus, um novo nascimento com Deus, com a pessoa de Cristo. Quando de fato nós amamos a Deus verdadeiramente, nós entregamos a nossa vida para Ele e existe uma mudança de vida. Não basta você somente dizer que ama Deus, eu tenho Deus na minha vida. Às vezes, pessoas que se expressam assim amam a Deus somente de palavras, porque na verdade ainda não mudaram de vida, ainda não há uma transformação.
É preciso que haja uma restauração, uma transformação na tua vida. Receba essa palavra. Nicodemos foi ter com Jesus. E a Bíblia é bem clara, nítida, taxativa em dizer que Jesus falou para Nicodemos: ó Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Pois eu te digo, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito, da água que é a palavra, e do Espírito Santo, nascendo do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meu querido irmão, entrega a tua vida para Jesus, deixa Ele transformar a tua vida. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados a Jesus, Ele é justo para nos perdoar. Aleluia. O sangue dele nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz: com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Confissão da salvação. E recebemos da parte de Deus a salvação. Porque a morte de Cristo no Calvário foi para nos dar acesso diante de Deus. Mas é preciso você tomar essa decisão de aceitar Jesus Cristo, nascer de novo. Procure uma igreja evangélica próximo da tua casa. Deus tem uma obra na tua vida. É o que a palavra diz. Que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não nos amou somente de palavras, mas Deus nos amou em atitude, enviando o seu Filho Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos amar Deus não somente de palavras, mas de atitude, entregando a nossa vida para Jesus, nascendo de novo, tendo uma vida restaurada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus venha transformar a tua casa, que Deus venha transformar a tua família, que Deus venha abençoar os teus negócios, que Deus venha fazer grandes coisas, porque Deus é poderoso, o amor dele é grandioso em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.